crianças, tudo bom? Nossa aula de hoje é de ciências. Nossa aula de hoje é de ciências. E alguém sabe me dizer que dia é hoje? Hoje é dia 3, sexta-feira, né? De julho. Tá terminando, crianças. Sexta-feira. Hoje é sexta-feira. E nossa aula hoje é de ciências. Ciências. E nós vamos falar das plantas. Nós vamos falar das plantas. Ok? Então, sejam todos bem-vindos à nossa última aula online. E que, se Deus permitir que vai ocorrer tudo bem, segunda-feira nós vamos estar todo mundo não, né, gente? Que nós vamos ter, vai ser em forma de, vai vir de pouquinho, tá bom? Vai vir só 10, no outro dia vai vir mais 10, para não ter aglomeração. E não vamos esquecer também de lavar as mãos, né? Fazer a higiene com frequência, tá, criança? Para que possa dar tudo certo, tá bom? Então, vocês vão lá pro livro de vocês de ciências, na página, vou já dizer aqui para vocês. Só revisando um pouquinho, nós falamos do ambiente, né? Nós trabalhamos os ambientes natural e o ambiente modificado, não foi? Fizemos as atividades. Agora nós vamos para as plantas. As plantas na página 44. Mas antes de iniciarmos, nós vamos ler esse pequeno poema que tem aí, tá bom? Na página 44, você vai ler, nós vamos ler todo mundo junto o poema. A unidade 4, jeito de ser. Se você fosse uma árvore, que tipo de árvore gostaria de ser? Uma árvore pequena, na beira do rio? Uma árvore grande, com galhos esparramados, cheia de crianças e passarinhos? Se você fosse uma flor, que tipo de flor gostaria de ser? Uma flor perfumada, de pétalas macias? Uma flor bonita, mas cheia de espinhos? Então, esse aqui é o poema Jeito de Ser. Então, vocês gostam de observar as plantas? Vocês gostam de ficar perto dela? Claro, né, crianças? Porque as plantas, quando a gente sai com a mamãe por aí, às vezes o sol tá tão quente, né, que a gente vai procurar sombra onde? Lá debaixo da árvore, né? Então, a gente gosta das plantas, a gente gosta de ficar pertinho das plantas. Aí, nesse poema de vocês podem observar essa árvore, que ela tá cheia de frutos, né? E aí ela tem muitas flores embaixo. Aí vocês podem observar que nós temos passarinhos, né? Então, quais são as suas plantas favoritas? Cada um de vocês deve ter uma planta favorita. Por exemplo, eu gosto das rosas, né? As rosas são bonitas, porque elas têm várias cores. Então, mas vocês podem gostar da árvore da mangueira, vocês podem gostar da árvore da uva, da árvore da pera, da árvore da maçã, que mais? Da árvore do jambo, da árvore do açaí, quem gosta de tomar açaí. Então, crianças, aí nós lemos o poema, né? Jeito de ser. Se você fosse uma árvore, que tipo de árvore gostaria de ser? Uma árvore pequena na beira do rio? Uma árvore grande com galhos esparramados, cheia de crianças e passarinhos? Se você fosse uma flor, que tipo de flor gostaria de ser? Uma flor perfumada de pétalas macias? Ou uma flor bonita, mas cheia de espinhos? E aí nós vamos lá para a página 45, tá? Para poder a gente conhecer a diversidade das plantas. Então, criança, as plantas,
ela também é um ser vivo. Lembra que quando a gente estava estudando lá atrás, a gente falou das plantas, né? A gente deu vários exemplos lá no Dia do Meio Ambiente, quando a gente estudou, que eu pedi para vocês fazerem uma plantação. E a gente também trabalhou, né? Que ela nasce, ela cresce, reproduz, depois ela morre, né? São que nem os animais. Então, a planta, ela é um ser vivo, que ela nasce, que ela cresce, que ela reproduz e depois ela morre, né? Então, aí no livro de vocês, ela atualmente ela não está mostrando a forma de crescimento, tá? Mas aqui eu encontrei um livro que ela mostra, eu vou mostrar bem de pertinho para vocês, ó. Aqui, ó, ela começou de uma semente, né? Aí ela foi regada. Aí aqui ela começou, ela cresceu. Aqui ela já começou a reproduzir, né? Ela já deu a florzinha, ó. Que nem aqui em cima, ó. A semente, né? Aí aqui ela já tá maiorzinha, ó. Aqui ela tá crescendo. Aqui ela já cresceu e aqui ela já vai reproduzir, ok? Então vamos lá. Aqui, essa que eu mostrei para vocês era o esquema do feijão. Lembra que quando vocês plantaram feijão, vocês puderam observar que você fez, né? Colocou o algodãozinho, umedeceu o algodão, colocou o feijãozinho lá, não foi? E aí, ele tava assim, depois ele já foi começando a crescer, né? Depois ele foi abrindo, ó, né? Ele já tá crescendo. E depois ele abriu mais ainda. Então, ele já tá... Primeiro ele plantou, ele nasceu, aí ele cresceu, foi crescendo e depois ele reproduziu. E depois ele morreu, né? Então, para crescer e se desenvolver uma planta, o que ela precisa? Ela precisa da luz, do calor, do ar, da água e dos sais minerais. Ela é bem ao contrário dos animais. Os animais, as plantas são capazes de produzir o seu próprio alimento. Para isso, elas utilizam a luz solar. As plantas se reproduzem e dão origem às outras, semelhante a elas. Diferente dos animais, por quê? Porque os animais, eles até reproduzem os filhotes deles, né? Mas a árvore, ela é capaz de produzir o seu próprio alimento, né? Porque se for o feijão, ele vai reproduzir o feijão, que é um alimento. A manga, que é uma fruta deliciosa. Então, as plantas se reproduzem e dão origem a outras, semelhante a elas. Vamos dizer, se você pegar uma semente de acerola e aí você for fazer a plantação, ela vai nascer uma semelhante a outra plantinha de onde você tirou a semente. A maioria das plantas nascem de sementes, que nem eu mostrei para vocês, que nem vocês fizeram a plantação. Mas quando nós voltarmos para a escola, nós vamos fazer essa plantação na sala mesmo, tá? E aí todo dia nós vamos observar, tá bom? Nós vamos fazer todo mundo junto. Quando nós retornarmos, a gente vai novamente, né, trabalhar esse assunto das plantas, porque ele é bem amplo. Mas muitas plantas também podem se desenvolver de mudas. Tem aquelas que a gente precisa colocar a sementinha. E tem umas que a gente só pega uma muda dela e planta em outro local, que ela também vai se desenvolver. Então vamos lá. Eu vou desenhar uma árvore aqui pra gente entender melhor, tá bom? Depois a gente continua lá no nosso livro. Bom, esse aqui é o caule, né, gente? Esse aqui é o caule, né? Caule. E esses aqui são o que, gente? São as raízes, né? Então são a raiz. Isso aqui é a raiz. Aqui pra cima, aqui, né? Vou fazer vários galinhos aqui pra vocês, tá? Aqui já são o que, crianças? Já vem as folhas, né? Aqui já vem as folhas, ó. Aqui
Aqui já vem as folhas, bastante folhas. Bora fazer assim, pra vocês. Aqui já vem as folhas. Aí já vem os frutos, né? Já vem os frutos. Mas é claro que vem a florzinha, ó. Vem a florzinha para depois ela dar o fruto, né? Vamos fazer aqui para vocês entenderem. Aqui é fruto. Aqui é folhas. E aqui é flor. Flor. Então vamos lá. Temos uma árvore completa. Então você vai observar o esquema da parte de uma planta que floresce. A raiz. Vamos começar da raiz. O que a raiz faz? A raiz fixa a planta no solo e dela ela absorve a água e os sais minerais. Algumas raízes são usadas em nossa alimentação. Aqui, então, a raiz, o que é que diz a raiz? Ela fixa a planta no solo. Ela fixa a planta no solo e dela absorve a água e seus sais minerais. O caule, o que é que diz o caule, crianças? O caule transporta a água e os sais minerais da raiz até as folhas, ó. Ele dá esse sustento aqui, ó, para as folhas. Então, ele também leva o alimento produzido pelas folhas para as outras partes das plantas. O caule tem a função de sustentar as folhas, as flores e os frutos. Alguns caules servem para a nossa alimentação. Então, o caule é a base disso aqui tudinho, ó. Aqui é a raiz, então ela vai sustentar aqui também o caule. E o caule vai sustentar isso aqui tudinho, vai sustentar a flor, o fruto e as folhas, ok? Aí vamos para a folha. O que a folha faz? A folha, ela absorve a luz solar, permitindo a produção de glicose, um açúcar que dá energia para as plantas. Algumas folhas são usadas em nossa alimentação. A professora falou que o caule a gente pode ser utilizado na nossa alimentação. Tem caule de algumas ervas, né? Ervas culinárias que a gente utiliza na alimentação. Que nem as folhas, nós não temos a folha do alface, a folha da... deixa eu lembrar, a folha da rúcula, a folha do espinafre, a folha do agrião, a folha da acelga, a folha da couve, entre outras folhas, que eu não estou lembrada no momento, mas essas são as que vocês mais conhecem, tá bom? As flores servem para a reprodução da planta. Algumas se transformam em frutos, viu? Transformam em frutos. E muitas flores são usadas na fabricação de perfumes e cosméticos. Então, olha que interessante. Então, além de ela também produzir o fruto, a florzinha também ela pode ser utilizada na fabricação de perfume e cosmético. Os frutos guardam a semente. Lembra que se você pegar, vamos dizer que isso aqui seja uma árvore de acerola. Se você pegar a acerola que ela já está madurinha, a semente está lá dentro, né? Então dessa semente você pode plantar para nascer um outro pé de acerola. Então os frutos guardam a semente e delas nasce uma nova planta. Há frutos que possuem uma única semente e outros que possuem várias sementes. As plantas servem de alimentos para os seres humanos e para os outros animais. Com eles também são fabricados remédios, roupas, utensílios domésticos. Então a gente pode chamar também de vegetais, porque tem aquelas plantas que elas produzem os legumes, produzem os vegetais, né? Tem também as plantinhas que elas têm, ou seja, nas plantas nós temos várias diversidades. Nós temos a plantinha, nós temos um jardim, nós temos uma horta, nós temos um pomar, né? Então para cada
uma família dessa, né? O jardim. A mamãe gosta de fazer jardim, então ela tem vários tipos de plantinha. Aí a vovó gosta de fazer horta, então lá na horta dela, ela tem vários tipos de legumes. Ela tem cebola, ela tem tomate, ela tem beterraba, ela tem alface, ela tem couve, então assim dá pra gente fazer uma horta bem legal. E no pomar, né, o seu tio lá tem um pomar. O que tem no pomar, gente? Frutas. Então, no jardim a gente tem flores. Na horta nós temos legumes e verduras. E no pomar nós temos frutos. Então vamos aqui pro livro de vocês, ó. Diversidade das plantas, página 45. Aí tá dizendo para você observar os tipos de planta ou vegetal que há em ruas, praças ou jardins por onde você passa. Eles não têm forma e cores diferentes um dos outros ou não. Algum deles parecido com estas imagens a seguir. Aí vocês podem observar que nós temos aqui uma orquídea. Olha, uma orquídea que ela cresceu em cima de uma outra planta, né? Algumas plantas podem viver sobre outras plantas, ó. Ela cresceu em cima de uma outra plantinha. Nós temos também aqui uma plantinha aquática. E nós temos aqui uma plantinha que é do deserto. E aqui nós temos essa plantinha que ela vive no solo. Então, a orquídea, ela vive sobre outras plantas. A planta que vive na água, como o aguapé e a vitória régia, né? E nós temos o cactus, que eles vivem em locais muito quentes e secos. E nós temos o ipê amarelo, uma árvore símbolo do Brasil, que vive fixa no solo. Só foi um exemplo que ele deu para vocês. Então, aí nós falamos aqui da raiz, né? O que a planta favorece, né? A raiz, né? Ela que sustenta a planta, ela fixa a planta no solo, né? E o caule, gente, ela transporta a água e seus sais minerais. A folha, ela absorve a luz solar, né? E as flores servem para a reprodução das plantas. E os frutos, eles guardam a semente, não é isso? E delas nasce uma nova planta. Ok, muito bem. Então, vamos lá para a página. Deixa eu ver aqui a página para vocês. 45. Vamos para a página 46, crianças. 46. Não, nós ficamos até a página 45 mesmo. Então, nós vamos ficar até a página 45, tá? A página 45, que nós falamos das diversidades das plantas, né? E aí nós vamos fazer uma pequena atividade. Eu vou perguntar de vocês, você conhece alguém aí perto da sua casa que cultive plantas? Aí você vai procurar saber, né, por que ela cultiva, né? Tá bom? E você vai pegar agora o seu caderno de ciências, tá? Seu caderno de ciências, e nós vamos fazer a atividade no caderno, ok? Deixa eu pegar aqui o meu e vou já passar para vocês. Então, olha lá, crianças. Aí você vai pegar o caderno de ciências, a atividade de ciências. Ligue as plantas ao local em que são encontradas. Aqui nós temos letra A, vitória régia, letra B, cacto, letra C, orquídea. Você vai ligar onde nós encontramos a vitória régia? No lago. Onde nós encontramos o cacto? No deserto. E onde nós encontramos a orquídea? Na floresta, ok? Na número 2, pesquise e colhe no espaço abaixo exemplos de 2 folhas que servem de
alimento. 2 folhas que servem de alimento. Você vai colar, né? 2 folhas que servem de alimento. Lembra que eu falei para vocês? 2 folhas que servem de alimento. Nós temos o agrião, nós temos a alface, nós temos a couve, nós temos a acelga, nós temos a rúcula, nós temos o espinafre, tá? 2 frutos que tem apenas um caroço. Qual é o fruto que ele tem só um caroço? Nós temos o abacate, nós temos o jambo, nós temos, deixa eu ver outra fruta, que tem só um caroço. Nós temos a manga, que tem só um caroço, né? E 2 flores que servem para decorar um ambiente. Então, flores que servem para decorar o ambiente. Nós podemos colocar rosa, que serve para decorar o ambiente. Nós podemos colocar a margarida. Nós podemos colocar a orquídea. Que ela cresce em uma outra plantinha, né, para ela se desenvolver. Então foram só alguns exemplos de plantas que vocês podem estar encontrando. Peça para a mamãe pesquisar para vocês, tá bom? Então a atividade de número 1 e a atividade de número 2 no caderno de ciências. No livro de ciências nós temos atividade, mas nós vamos fazer quando nós retornarmos, que a gente vai trabalhar todo mundo junto na sala de aula, tá bom? Crianças, um beijão em todos e até segunda-feira, se Deus quiser, tá bom? Tchau, tchau pra vocês. Olá, crianças, tudo bom? E que nós estamos para mais uma videoaula, né, de matemática. Sejam todos bem-vindos. Espero que todos estejam bem. Hoje é sexta-feira, dia... Deixa eu colocar aqui pra gente não esquecer. Hoje é sexta-feira. Estamos chegando no final, crianças. Hoje é dia 3. Hoje é 3? Sim, hoje é dia 3 de julho, né, de 2020. Aqui, crianças, hoje é sexta-feira, dia 3 de julho de 2020. E a nossa videoaula hoje é de matemática. Lembra que nós estávamos estudando sobre alguém lembra que a nossa última aula foi dos... não ouvi. Sólidos geométricos, muito bem. Para a gente dar continuidade nos nossos sólidos geométricos e conhecermos outras, nós precisamos concluir, né, revisar mais um pouquinho sobre nossos sólidos geométricos, que quando vocês retornarem para a aula, né, que vai ser dia 6, que nós vamos trabalhar com grupos agora, né, crianças, grupo A e grupo B. E aí nós vamos entrar nas outras formas geométricas. Nós estamos vendo os sólidos, né? E depois que a gente terminar de ver os sólidos, nós vamos ver as planas, que é aquelas que vocês já conhecem, tá? Aí vai ser bem legal, porque a gente já vai estar em sala de aula, né? Vai dar pra gente fazer um trabalho bem melhor, né? Então, revisando lá o nosso conteúdo, você pode ir lá para sua página de novo, 85. Ai, desculpa que nós passamos na página 85, aqui, ó, sólidos geométricos, ó, unidade 6. Lembra que lá nós estudamos, né, fizemos lá uma atividade que a gente vai corrigir sábado, nossa atividade, né? Alguma dúvida, se você tiver, você corrige na segunda-feira comigo. Sólido geométrico, muitos objetos ao nosso redor tem forma que nos lembra os sólidos geométricos. Aí ele pediu para você observar as figuras, né? Aí tá pedindo pra gente observar as figuras que vocês já fizeram a atividade, não foi?
E a gente tem aí, nós temos bola, nós temos uma caixa de presente, né? Nós temos um dado, nós temos um cone, nós temos uma lata. O cone, eu tenho um cone aqui que eu fiz pra vocês, né? Que a gente apresentou na aula passada. Deixa eu só procurar onde que ele se escondeu de mim. Então, na aula passada, eu mostrei todas essas formas pra vocês, né? Eu mostrei o cone, que você pode identificar como um funil, não foi? Deixa eu ver se meu funil tá aqui. Como um funil. Aqui meu funil. Como um funil, né? Ele tem uma forma de um funil. Ele pode ser representado com um funil. Ele pode ser representado com a casquinha de sorvete, né? Ele pode também, aqui um funil menor, ele também pode aqui ser representado com aquele chapéu de aniversário, né? Então, o cone, eles são sólidos, cuja base, ele é um círculo e que afunilam gradativamente até finalizar em um vértice. Qualquer sensação transversal de um cone é um círculo e qualquer secção perpendicular à base é um triângulo. Ou seja, gente, aqui, ó, como a gente tá vendo com o funil, ele tem uma base aqui, né? Ele tem uma secção transversal de um círculo. E qualquer secção perpendicular à base é um triângulo. Então, aqui, ó, se você virar esse nosso cone assim, ó, ele fica igual a casquinha de sorvete. Então, aqui ele vem que nem um círculo, mas aqui embaixo ele tem a forma de um triângulo, ok? Então, o que são os cones? Eles são os sólidos, né? Cuja base é um círculo e que afunilam gradativamente até finalizar uma vértice, ok? Então, nós vamos lá para o nosso outro. O que o outro fala? O outro, ele fala do cilindro. Aqui, crianças, o cilindro. Lembra que eu falei para vocês do cilindro? Que nós temos várias formas de cilindro, né? Que a gente pode comparar. Aí aqui nós temos um lápis. Deixa eu ver se eu tenho mais aqui para vocês. Temos um lápis, né? Foi só... Ah, tá aqui, achei. Nós temos aqui um rolo de macarrão, né? Então, vamos lá. O cilindro é uma figura geométrica que possui duas bases. Ó. Ela possui duas bases circular e sua superfície não plana pode ser comparada a um retângulo enrolado. Então, é como se nós pegássemos um retângulo, né? E enrolasse e ele ia aparecer um cilindro. Então, ele é uma figura geométrica que ela possui duas bases circulares e sua superfície não é plana, mas ela pode ser comparada como um retângulo enrolado. Então, aqui é o cilindro. E eu também posso utilizar outros objetos para representar o cilindro, que nem o lápis. Aqui o rolo de macarrão, né? Então, o cilindro, ele é uma figura geométrica. Não pode esquecer, criança. Ele é uma figura geométrica que possui duas bases. As bases são circulares e sua superfície não é plana. É como se nós pegássemos um retângulo e enrolasse. É como se nós pegássemos retângulo enrolado, ok? Então, o cilindro, nós podemos representar ele aqui, ó, com aquele rolo de amassar o macarrão lá, né, ou a macaxeira. Aí nós temos aqui o lápis que vocês, no dia a dia de vocês
estão observando, tá? E aí nós vamos para a esfera. A esfera, ela pode ser representada, né, crianças? Ah, esqueci aqui, ó, nós temos também a lata. Lembra da lata? Que ela pode ser representada também como um cilindro, ok, né? A esfera, ela pode ser representada, aqui direto, ó, como uma laranja. Como uma bola. Aqui, deixa eu segurar aqui. Ela é um sólido geométrico perfeitamente arredondado, de qualquer direção que seja observado. Qualquer secção nesse sólido resulta um círculo. Então, aqui o sólido, ou a esfera, ela é um sólido geométrico perfeitamente arredondado. Que se você virar assim, ela tá redonda. Se você virar assim, ela também tá redonda. De qualquer lado que você virar, ela vai resultar um círculo. Então, a esfera, ela pode ser representada pela laranja, pela bola de boliche. O que mais? Alguém lembra de mais que a gente colocou na aula passada? Então, a esfera pode ser representada pela laranja, pela bola. Temos a bola de boliche. O que mais, crianças, que a gente pode representar? E aí nós falamos do cone, né? Nós falamos do cilindro, nós falamos da esfera. E o cubo, aqui, ó, o cubo, a gente pode representar ele com o dado, né? Olha, o dado, eu só tenho aqui o dado e o cubo no momento, né? Nós temos também, não, só o cubo mesmo, ok? Então, aqui nós temos o dado e o cubo, né? Então, como eu tava falando para vocês, né, do cubo, né? Aí nós temos que nós representamos eles como o dado, né? Ele é um sólido geométrico em que todas as fases são quadradas congruentes, né? Por isso que eu apresentei aqui para vocês o dado, né? Aqui um cubo e o dado. Nós podemos observar, ó, que eles são idênticos, né? Ou seja, ele tem as fases deles todas quadradas, ok? Então aqui deu para entender, né? E aí nós temos aquele que tem um nome difícil de pronunciar, né? Que é o paralelepípedo. Aí nós temos aqui o paralelepípedo. Ele é uma figura geométrica espacial que faz parte dos nossos sólidos geométricos, né? Lá na frente, vocês vão aprender que ele é um paralelepípedo, mas ele também trata-se de um prisma, que ele possui uma base e uma fase em formato de paralelogramos, polígono de 4 lados. Então, em outras palavras, ele é um paralelepípedo e ele é um prisma quadrangular com base de paralelogramos. Mas isso vocês vão ver lá na frente, mais na frente. Primeiro nós vamos aprender o básico, né? Porque já o nome dele já é difícil. E para a gente representá-lo, que nem eu já mostrei para vocês, a gente pode representá-lo com, que eu falei para vocês, né? Ele parece com uma caixa de leite, lembra? O paralelepípedo, uma caixa de leite. Nós podemos representá-lo também com uma caixinha de suco de laranja, né? Nós também podemos representá-lo, que eu não trouxe porque eu não tinha mais, com aquela caixa de chocolate. Lembra a caixa de chocolate que a gente compra lá, o da Garoto, o da Nestlé? Ele também pode ser comparado com a caixinha de chocolate, com a caixinha do creme dental, com a geladeira que nós temos em casa,
ok? Então, gente, só recapitulando, nós temos, deixa eu fechar aqui, o cone que eu falei para vocês, né? Aqui, paralelepípedo, cone, cadê o meu cone? Cone, né? A esfera, né? Que eu representei para vocês em forma de laranja, né? Então, nós temos aqui os nossos quatro. Tá faltando algum? Não. Nós temos aqui os nossos quatro sólidos geométricos. Só recapitulando que o cone, ele é um sólido cuja base ele é um círculo e que afunila gradativamente até finalizar em uma vértice, né? O cilindro é uma figura geométrica que possui duas bases circulares e sua superfície não plana pode ser comparada a um retângulo enrolado, né? A esfera, que é um sólido geométrico perfeitamente arredondado de qualquer direção que seja observado, qualquer secção desse sólido resulta um círculo. E nós temos o cubo, que é um sólido geométrico que todas as fases são quadradas concluentes. E nós temos, por último, aqui o nosso paralelepípedo, que é uma figura geométrica espacial que faz parte dos nossos sólidos geométricos, ok? E agora, nós vamos só fazer uma atividade aqui, mas é todo mundo junto. Se eu pegasse aqui com vocês, se eu só arrumar nossas figuras aqui para guardar, quando vocês retornarem, a gente vai ver se realmente vocês aprenderam, tá ok? Então, vou guardar essas figurinhas aqui. Eu vou já explicar também a atividade de casa, tá? Aí amanhã a gente corrige aquelas atividades que eu passei para vocês, né? De português e matemática. Aqui, se eu pedisse para vocês aqui, circular os objetos que lembram um cone, qual que nós íamos circular? Nós íamos circular o sorvete, né? Aí eu fiz aqui o funil de cabelo bem pequenininho. Eu podia circular a caixa? Não, porque ela não tem forma de cone. Eu podia circular o sol? Também não. Então, eu circularia aqui, deixa eu pegar aqui o pincel de uma outra cor. Vou pegar um lápis de cor. Então, eu circularia aqui o sorvete, né? Porque ele tem a forma de um cone. E eu circularia aqui o funil. Olha só, crianças. Que ele lembra um cone. Então, eu circularia o sorvete e o funil, ok? Tem mais uma aqui pra vocês. Deixa eu ver se eu fiz aqui mais uma. Fiz mais uma aqui. Ah, essa é bem fácilzinha. Nós vamos fazer todo mundo junto. Aqui eu desenhei 4 figurinhas pra vocês. Eu desenhei um sorvete. Aqui um rolo de macarrão, uma melancia e uma caixa de trufa. Esse sorvete, ele me lembra quem, gente? Ah, muito bem. Ele me lembra um cone. Então, vou colocar aqui. Ele me lembra um cone. Ele me lembra o sorvete, ele me lembra um cone. Aqui o rolo de macarrão, ele me lembra o quê? Ele me lembra um cilindro. Cilindro. Ele me lembra um cilindro. Aqui, ó. O rolo de macarrão me lembra um cilindro. O sorvete, ele me lembra um cone. E a melancia? Vocês ainda não estudaram nessa parte. A gente ainda não chegou nessa parte. Mas eu já vou adiantar para vocês que a melancia, ela lembra uma pirâmide. Lembra a pirâmide do Egito? Pois é, a melancia, ela lembra uma pirâmide. Então, vou colocar aqui que ela lembra uma pirâmide. Pirâmide. Uma pirâmide. E a caixa de trufa, crianças? A caixa de trufa, o que ela me lembra? O que a caixa de... Alguém sabe o que a caixa de trufa lembra pra gente? Ela lembra um paralelepípedo. Ela lembra um paralelepípedo. Então, vamos botar aqui paralelepípedo. Quase não vai dar. Paralelepípedo. Pronto. Bem pequenininho, mas deu. Então, nós temos o sorvete, que ele lembra um cone.
rolo do macarrão, que ele lembra um cilindro. Nós temos aqui a fatia de melancia, que a gente já vai chegar, né? Daqui mais na próxima aula nós vamos explicar para vocês já sobre a pirâmide. Então ela lembra uma pirâmide, lembra da pirâmide do Egito. E nós temos a caixinha de trufa, que ela lembra o nosso paralelepípedo, ok? Muito bem. Então vocês peguem lá o livro de vocês. Deixa eu ver aqui a página. Eu vou explicar a atividade, aí amanhã no sábado a gente corrige todo mundo junto. Aí vocês colocam lá atividade de casa, né? Atividade de casa, deixa eu colocar aqui para vocês, atividade de casa, páginas, tá? Que vai ser várias páginas. Deixa eu só olhar aqui a página, ok, achei. 90, 91 e 92. Então tem a página 90, 91 e 92. Ok, crianças? Atividade no livro, né? Página 90, 91 e 92. Eu vou só explicar para vocês. Na página 90, você vai ver, veja esses objetos que fazem parte do nosso dia a dia. Vocês têm uma caneca, né? Vocês têm bolas, e só que lá embaixo vocês vão prestar atenção. Letra A. De amarelo, você vai pintar os objetos que têm a forma de uma esfera. Então, qual objeto que tem a forma de uma esfera? Aí você vai ver lá. Nós temos a bola, a laranja. Nós temos aquelas bolas de enfeite de árvore de Natal, né? De azul, você vai pintar os objetos que têm a forma de um cone. Aí lá tem o chapéu do aniversário, o sorvete e o funil. De vermelho, os objetos que têm a forma de um cilindro. Aí nós temos lá a caneca, nós temos lá o tambor, né? Nós temos a panela, que tem formato de um cilindro. E nós temos somente. Aí temos a vela. De verde, os objetos que têm a forma de um cubo. Aí você vai pintar lá aquele puff de verde, né? Só tem o puff aí. Somente o puff. Aí esqueceram de colocar o dado, né? Mas aí vocês já sabem. Na página 91, você vai procurar lá em folhetos de revistas, jornais, figuras que têm a mesma forma que os sólidos geométricos. Qual é o objeto que tem a forma de uma esfera? Lembra que eu mostrei para vocês a laranja, a bola, que mais, gente? A bola, a laranja. Eu mostrei para vocês também a bola de boliche, né? E o formato do que tem a forma de um paralelepípedo, hein? Aí você pode colocar a caixa de chocolate, uma geladeira, a caixa do creme dental, ok? Aí na página 92, você dá continuidade. Um objeto que representa o cubo, aí você já sabe, nós temos o dado, nós temos o puff, né? De um cilindro, aí você pode colocar lá lápis, uma caneca, a vela, que mais, crianças? A vela, né? E você vai o cone você pode colocar o funil, aquele chapéuzinho, né, de aniversário, casquinha de sorvete, tá? Aqui da página 93, nós vamos fazer em sala de aula. Como vocês já irão retornar, porque aqui ele está pedindo para a gente elaborar um cartaz com embalagens que lembrem sólidos geométricos. E nós vamos formar grupo com os colegas e seguir orientações. Então, de casa, vocês já vão trazer embalagens vazias, como vocês podem trazer caixa de leite, rolo de papel higiênico, caixa de creme dental. As outras deixa que eu consigo. E aí nós vamos colar na cartolina, ok? Deixa eu ver o que mais. Somente isso aí. Então eu quero que vocês tragam de casa
rolo de papel higiênico pra gente montar um cartaz, né? E aí a gente trabalhar em sala de aula formando grupos, ok? Crianças, não esqueçam de fazer a atividade, tá? Da página 90, 91 e 92, ok? Nossa videoaula de matemática fica por aqui. Nos veremos sábado, né? Para correção de português e matemática, ok? Tchau, tchau para vocês. Fiquem todos. Aqui eu vou deixar aqui, ó, para lembrar, né? Que a atividade da página 90, 91 e 92, ok?